Eu costumo dizer que eu comecei como todo músico, com instrumento moderno, né, sem saber que existe a possibilidade de algo antigo, sem saber que existia uma sonoridade antiga. Só que, assim, desde o começo eu sempre tive um desconforto. Então, tinha que tocar música barroca e eu sabia que eu gostava, mas eu não gostava da maneira como eu tinha que fazer, né? Então, me incomodava eu querer fazer algumas experimentações e eu ser orientado a fazer de uma outra maneira, porque é assim que se faz. Até que um dia eu me deparei com uma gravação, um vídeo, e era um grupo estranho, né? As pessoas estavam tocando de uma maneira assim muito solta, não estavam usando o traje usual de concerto, estava com violino pequeno, não estava usando queixeira, não estava usando espalheira, estava usando arco pequeno. Aquilo me incomodou. Eu falei, talvez eu queira seguir esse caminho, mas eu preciso descobrir o que é. E aí eu lembro que eu conversei com um amigo, eu falei, dá uma olhada nesse vídeo, olha como é estranho, né? E olha como é tão estranho, a gente não consegue parar de ouvir. Assim, tinha um instrumento que depois eu descobri que era a teorba, né? Mas não sabia o nome. Eu falei, gente, o que é isso? Isso é um violão? Isso é um avô do violão? Isso é um instrumento de verdade? Ou é alguma coisa exótica? Enfim. E aí ele falou, isso daí é o violino barroco. Eu falei, como assim violino barroco, né? Quer dizer, o barroco já acabou, né? Na época eu tinha 18 anos, né? Então, tudo bem, pensar assim, né? Aí ele falou, olha, existe um curso de violino barroco aqui em São Paulo. Por que você não presta? Nossa, estudar isso, né? Dá para estudar, então. O Conjunto de Música Antiga da USP surgiu em 2000. Então, em 2020, a gente completa 20 anos de atividade. Sempre pensando em fazer uma recuperação dessas práticas antigas, né, que por natureza são sujeitas a transformações e modificações. A origem mesmo do música antiga, acho que é mais na Inglaterra e também na Alemanha, mas já no começo do século XX. Aqui na Holanda, nos anos 60, então pós-guerra, mas especialmente nos anos 60, começo dos anos 70, houve aquele espírito de revolução, de renovar, de mudar a sociedade, inclusive a sociedade musical, renovar as instituições musicais, etc. E música antiga era, em termos de performance practice, que a gente diz, né, fazia parte desse movimento de renovação, um pouco antitradicionalista. Era difícil. Ano 95 eu comprei um oboé barroco, que era algo ninguém tocava aqui na Argentina. O único argentino era um cara que saiu da Argentina muito, muito jovem, que estava nos Estados Unidos. É bem famoso, o Gonzalo Ruiz. Era um fenômeno que já tinha acontecido na Europa faz 50 anos. O fenômeno de revival dos instrumentos antigos, e não é só dos instrumentos, sino também das práticas de execução da época. Hoje a nossa escola de instrumento ainda vem de uma tradição romântica, da época ali do final do romantismo, né? Conservatório de Paris. Existe uma tradição de se tocar e também de se reger que vem diretamente dessa escola. Ninguém atualmente está livre dela. No meu caso, como tocar a viola, né? Deve ser com esse som, com projeção para o final da sala. Imagina uma sala de concertos, o som tem que chegar lá. O bel canto, a mesma coisa, né? O som tem que chegar lá no fim.
E não necessariamente isso vale para música antiga, porque os salões da música antiga, mesmo esses salões da época já mais final do Beethoven, esses salões públicos, populares, eles não tinham os tamanhos, as dimensões dos atuais. Quando o conjunto de música antiga, né, executa Beethoven, um dos primeiros trabalhos é saber exatamente a dimensão da orquestra original. A gente pode saber isso, né? A gente tem as partes que foram utilizadas pelos músicos, a gente tem descrições de época, é possível recuperar esse tamanho, né? E o que é mais surpreendente é que quando a gente, né, recupera essa orquestra, a gente está quase sempre falando de uma diminuição da seção de cordas, porque os sopros, eles permanecem os mesmos, né? Os sopros são acostumados a tocar um por parte. Então, o que acontece? A gente tem um equilíbrio muito diferente entre colorido de cordas e colorido de sopros, né? Nessas orquestras menores, a gente tem os sopros muito mais presentes. E essa mudança de colorido, ela é muito bonita e ela tem uma beleza que eu diria assim, eficaz, e não uma beleza estética, né? É uma beleza que serve para propósitos muito definidos, conforme a intenção do compositor em cada peça. A sala eu acho muito impressionante. A sala sem nada, né? Só na estrutura. O palco acomoda 60 pessoas. Eu acho que cada vez mais vai ser difícil a gente trazer orquestras com 100 pessoas e por questões logísticas, por questões de transporte. E eu acho que faz todo sentido pensar em salas mais íntimas, com uma proximidade maior com o público enfim, numa programação variada também. A ideia é essa sala não ser dedicada só para música clássica, então é música de uma forma ampla. E tem um lado contraditório, porque eu comentei com vocês da especialização das salas, que não existe sala boa para tudo, quanto mais uso ela tiver, pior ela é para todos eles. Ao mesmo tempo, a gente percebe que na produção cultural atual existe muita mistura entre as artes performáticas. Então, cada vez mais a gente tem experiências que misturam balé com música, então, como fazer isso numa sala especializada, né? Como intérprete, quando eu penso, né, a gente nunca você pega uma partitura e você realiza ela exatamente conforme o que está escrito. Ela nunca dá todas as indicações. É preciso fazer opções. Sempre é necessário fazer opções, né? E é preciso também, eu penso, no século XXI, é preciso refletir sobre essas opções e ter elas de uma maneira consciente, né? Então eu penso que quando a gente faz um teatro não é um objeto específico, ele é todo pensado para as ocasiões, para os repertórios, né? Você pensou quantas pessoas, que pessoas vão caber, que grupos, que orquestras e como eles vão dialogar entre si e quais, no momento que você tem que tomar uma decisão, quais vão ser as decisões que você vai tomar em detrimento de outras, né? Nunca é possível, né? Sempre existe essa ideia de adequação, né? Nunca é possível você pensar numa coisa absoluta, né? Decoro é justamente quando você leva em consideração o tempo, o lugar e o público, né, de uma obra. Então, não existe, no século XVIII, não existe o conceito de beleza, né? Existe a ideia de beleza eficaz, beleza segundo aquela circunstância, né? Não existe uma beleza que seja inteiramente, né, onisciente e omnipresente. A beleza em si. Assim, existe uma beleza eficaz, a beleza funcional, né? A peça ela vai cumprir o seu desígnio de comunicação no momento em que ela usar os elementos corretos
prescritos, né, protocolados, vamos dizer assim, nesse mundo que é tão, né, regrado, protocolados pelas circunstâncias. Então, uma sinfonia, ela vai ser necessariamente diferente de um quarteto de cordas ou de uma sonata. As sinfonias, elas são pensadas para públicos grandes, elas devem visar ao grandioso, ao magnificente, né? Ao passo que uma sonata para piano, por exemplo, pode ter e provavelmente vai ter outras funções. A gente sabe que algumas peças do Beethoven tiveram estreias públicas e estreias privadas. O caso da Sinfonia Heróica, por exemplo, assim, é bem emblemático, né? E a gente sabe que a orquestra de estreia privada era uma orquestra muito menor do que a orquestra da estreia pública. A gente teve a oportunidade de realizar essas duas versões da Heróica, né, em 2019, né, quando a gente utilizou o espaço da Biblioteca Mindlin da USP, que é um espaço muito semelhante assim, ao salão onde essa peça foi estreada de maneira privada, e depois a gente complementou a orquestra até que ela chegasse ao tamanho da estreia pública. E aqui o público do século XVIII é um público muito conhecedor dessas formosuras, e ele é capaz de avaliar a adequação da música segundo todos esses protocolos. Que formosura! A gente pensa mais em forma, né, em formosura, né, mais do que em beleza, que é o termo que acabou predominando na estética, né? Então, quando a gente usa o termo beleza, a gente já tem uma carga semântica muito forte aí, romântica.